Olá pessoal, tudo bem? Canal André 4P, nesse feriadão, fazendo aí duas gravações, uma pro YouTube e outra pro nosso podcast, beleza? Então a gente vai estar tratando aqui de um assunto que eu havia prometido para vocês. Vamos estar falando sobre a reforma administrativa, que isso afeta não muito agora, mas futuramente, os trabalhadores que venham prestar concurso para seguir carreira administrativa. Agora, eu quero colocar aqui o seguinte, eu até gostaria que esse vídeo fosse um pouco curto, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir devido às questões dos assuntos. Vai estar abordando, não quero correr muito, que é para não atropelar, beleza? Então o pessoal que gosta de vídeo curto, depois a gente procura dar uma sintetizada em alguns pontos, tá ok? Bom pessoal, eu quero colocar aqui o seguinte, a reforma administrativa dentro de uma questão de país, ela não deveria passar no Congresso. Esse é o meu pensamento, é o meu sentimento. Mas como nós temos um Congresso hoje extremamente reacionário, né? Então eu fico um pouco preocupado. Até o Senado, né, que é muito reacionário também, eu não sei como é que está sendo feito as negociações, as tratativas com relação a essa questão. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele está extremamente, né? Por quê? Porque é um homem de mercado, não é um cara a nível social. Então ele tá, o negócio do cara é fazer que a coisa ande, né? Para favorecer de fato a economia, o pessoal que tem outros interesses e não social. Bom, vamos lá. Vamos falar com relação ao primeiro ponto, questão da estabilidade. Essa é uma coisa que, desde o início, que poderia ser negociado com a sociedade, que poderia ser negociado, fazer uma discussão em cima disso. Mas o que é que se propõe? Até porque muito pouca gente tem informação dessa reforma encaminhada pelo Executivo, né, por esse desgoverno que está aí. Então, a princípio a estabilidade do serviço ficará restrita a carreiras típicas de Estado. Precisa saber o que é carreiras típicas de Estado. O que é carreira típica de Estado? Essa é uma questão que nós temos que discutir. Que carreira, o que é? O que é considerado carreira de Estado? E eles também não especificaram o que é. Tá certo? Para ter direito à estabilidade, o servidor que ingressar nas carreiras típicas de Estado, terá de cumprir isso são hipóteses, isso não é uma questão real, tá? 2 anos de período de experiência e logo após mais um ano no cargo. Então veja bem, você tem aí, você pode chegar aí até 5 anos para você poder ser efetivado no cargo. E essa questão da estabilidade, e para ser essa questão de estabilidade em carreiras de Estado, precisa saber o que é, e o restante que não for de Estado, como é que vai ser? Será que vai ser ampliado o tempo, né? Que eu acredito que não vai ter, já que não tem, então não há o que se discutir com relação a isso. Então, essa é uma situação, minha gente, que futuramente vai haver um desestímulo muito grande. E quando você não é estável numa carreira de Estado, como nesse desgoverno que está aí, né? Esse desgoverno está aí, ele chega lá e fala assim, não está queimando lá na Amazônia. Está queimando. Alguém que é estável, alguém que está no serviço público e é estável, tem voz, né? Chega lá e desmente. Não, está sendo feito queimadas, está sendo desrespeitado todos os protocolos internacionais. Essa é a importância de se ter estabilidade no serviço público. Não é, porque, minha gente, a maioria que está no serviço público não são as pessoas que ganham muito. Não são.
E isso está comprovado. Quem que ganha muito? Depois eu vou estar passando aqui para vocês quem são as categorias que ganham muito. Para vocês verem que a maioria que está dentro do serviço público e que rala e que trabalha, né? Eu como servidor público posso falar isso para vocês. A gente rala, a gente trabalha, né? Não dá para ser... Criou-se a grande história de que o funcionário público é vagabundo. Não é. A gente trabalha, a gente rala. Tem os bons e os maus. E como em qualquer empresa. Como em qualquer regime. Então não dá para dizer que não. O serviço é... Tanto é que, hora pandemia, quem que está se sobressaindo? Não é o SUS? A maioria do pessoal do SUS não é concursado? Existe os terceirizados, mas o grande montante não é concursado? Então não dá para dizer, né, que o pessoal não trabalha, né, como outras categorias, né, que estão aí ralando, não trabalham. A questão das férias. É vedada a concessão de férias em período superior a 30 dias. É o máximo que se tira de férias. O que se pode questionar, é que depois vai vir lá embaixo, é a questão de licença-prêmio, que se tem uma série de vantagens. Que isso poderia ser negociado. Poderia ser negociado, né? Então, mas a maioria do funcionalismo público, ele tira 30 dias de férias. Eu nunca tirei 60 dias de férias. Então não dá pra, né? Não dá pra dizer que a maioria tira mais de 30 dias de férias. Diferentemente de outras categorias que eu vou citar daqui a pouco. Acúmulo de cargos públicos, né? É autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargos típicos de estados, quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesse. Novamente a questão cargos típicos de estado. O que é que eles consideram como cargo típico de estado? Porque o que acontece hoje? Tem várias pessoas que são concursadas do estado e acumulam hora porque são concursados também na educação, na Secretaria de Educação. Trabalham em duas frentes. Dão aula em instituições e dão aula na Secretaria Estadual de Educação. Então há um acúmulo de cargo, né? Passaram 2 concursos, porque não vai poder? Não vão ceder mais? Né? E isso é uma coisa que, por lei, a CLT, a Constituição permite. Então você tem que mudar a questão constitucional. E isso é uma coisa que tem que ser discutida também, porque, né? É complicado isso, hein? Adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Na minha categoria, nós não temos direito à licença-prêmio. Quem tem direito à licença-prêmio? Policial, Secretaria de Segurança. Quem mais que tem licença-prêmio? Eu não sei outras categorias que tem. Mas são pessoas que têm. Eu quero ver como é que eles vão fazer para tirar dessa gente. Até porque eles estão favorecendo eles há muito tempo, né? O texto também veda o pagamento de adicionais referente ao tempo de serviço, independentemente da denominação adotada, além de concessões de licença-prêmio, licenças assiduidade e outras licenças decorrentes ao tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. Ressalva-se que a lei, dentro dos limites da lei, a licença para fins de capacitação. Olha, eu vejo da seguinte forma, isso não interfere dentro da questão trabalhista. Não interferia. Daria para ser negociado. Se o problema... Porque quem é que briga mais com relação à questão do servidor público? É o seu Paulo Guedes, é o pessoal que está aí, né? O seu Rodrigo Maia, essas pessoas que querem, como é que fala? Eles querem cortar. E para eles, o mal do país está no servidor público. E isso é uma grande mentira. É uma grande inverdade. O servidor público, ele tem de fato a sua importância social dentro dos propósitos daquilo que é
dentro dos propósitos daquilo que foi direcionado para ele. Então não dá para você colocar como servidor público como o mal dessa nação. Nós não somos o mal dessa nação. Até porque quem saqueia, né? Não fomos nós que recebemos mais de 1 trilhão, né? Agora, no início da pandemia. O pessoal, o presidente não cortou a remuneração que era para ser dado para os médicos, enfermeiros e auxiliares que trabalharam agora na frente da pandemia, ele cortou. Então não somos nós que damos o prejuízo para essa nação. Então isso tudo tem que ser muito bem retratado, minha gente. Porque não dá, né? Dizer que nós somos os grandes vilões da situação, nós não somos um grande vilão, não. Então essa PEC, ela ainda não foi... Tá lá, mas não foi votada, né? Então... Deixa eu ver um outro ponto aqui. E a questão da aprovação na Câmara, ela precisa ser aprovada por 3/5 do Congresso. Tá? Então, é uma questão que está aí para ser. Então, são 3/5. Então, eu estou crendo que nós não vamos ter não vai ser uma votação fácil. Então, eu espero que os parlamentares, mesmo sendo reacionários, mesmo sendo um parlamento extremamente conservador, olhe para o trabalhador. Não sei, né? Também está sendo discutida a questão da diminuição dos salários iniciais. Então, você vai lá, você tem um salário definido na hora que você presta o seu concurso. Você tem seu salário definido, né? Aí o que vai acontecer? Você chega lá, seu salário pode ser diminuído. Por quê? Não sei. Também não especifica, não está falando aqui o que de fato é. Tá? O que de fato é. Então não sei se isso vai acontecer. Vocês estão vendo como é que são coisas complicadas? Como mexe com o funcionalismo? Isso vai virar, sabe o que, minha gente? Um trem da alegria. Contrata quem quer, manda embora a hora que quer, coloca a gente, eu vou colocar o meu pessoal, não vai ter um pessoal qualificado, então coloca pessoas totalmente desqualificadas para continuar o trabalho. Pensem bem. Olha como é que vai ser essa coisa do toma lá da cá. Ó, eu vou te contratar, mas você vai fazer isso. Eu vou te contratar, mas você não vai fazer aquilo. As perseguições que estão sendo feitas. Muita gente vai ser perseguido. Então são situações, sabe, que é muito complicado, né? A diminuição da quantidade de carreiras em maiores níveis nas restantes, né? Então, hoje, as carreiras que se definem como maiores já estão definidas. Então não existe muito essa questão de você colocar lá vários cargos. Existe sim você colocar a questão de cargos de confiança, que não são cargos concursados. Né? Então, isso aí tem que ser definido. O servidor deve ser contratado no regime de CLT, por preferência. Né? Fim da progressão automática por tempo de serviço. Né? Então existia um gatilho onde o servidor ele tinha uma progressão automática por período, era feita uma avaliação e você tinha essa progressão. Isso também acaba. Né? Regulamentação da lei de greve do setor público. Essa questão da regulamentação da lei de greve, isso já está na Constituição. Existem setores que podem, tem setores que não podem. E os setores que não podem fazer negociação. Como nós temos governos incompetentes que não sabem fazer negociação, então o pessoal está querendo o quê? Baixar. Mas constitucionalmente a lei de greve está aí. Está na Constituição. Que pode e que não pode ser feito. Criação de código de conduta do funcionalismo. Já existe também, dentro do próprio funcionalismo, existe a questão da conduta. O que o servidor pode, o que ele não pode fazer. Ele tem lá.
está estabelecido. Mas o que eles estão querendo fazer? Estão querendo colocar agora normas deles. E minha gente, isso daí nada mais é que pressão em cima do servidor. Vão falar um monte de coisa, um monte de groselha. Vão falar um monte, vão ameaçar servidor. Vocês podem ter certeza disso. E vocês acham que isso vai fazer com que as pessoas tenham, como é que eu posso dizer, tenham satisfação em trabalhar no serviço público? É para não ter esse tipo de satisfação. É isso que a maioria quer. Que não tem essa satisfação. Sem dar muito, como é que fala? Privilégio. Até porque nós mesmos não temos muito privilégio. Quem trabalha na base, lá na ponta, não tem privilégio. É lá em cima, as carreiras principais que tem privilégio. Regulamentação da avaliação de desempenho. Isso também já tem, né? Já tem. Todos os serviços públicos têm a questão da avaliação de desempenho. Você vai lá, você tem a sua avaliação. Você faz a avaliação trimestral, bimestral, né? Depois semestral. Então, no início você tem os 45 dias. Isso estou falando dentro da minha categoria. Tem os 45 dias de experiência. Aí depois você entra nos 90 dias para saber se você tem perfil para aquele trabalho. Então, você tem, já existem mecanismos para isso. Então, sabe? Percebe que são coisas que já tudo existe? Adoção do novo sistema de avaliação e seleção de altos executivos para o setor público. Isso daí é para os grandes. Mas também já tem isso. Ninguém entra lá sem passar por um concurso, né? Pode ter outros tipos de avaliações. Que eu não sei também quais serão e o que eles adotarão para isso. Tá? Então vocês percebem? Eles estão fazendo uma série de exigências sem nominar aquilo que deveria ser feito. Vedação de mais de 30 dias de férias, que eu já falei, né? Vedação da aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Essa questão da aposentadoria como forma de punição, isso para o trabalhador que está na ponta dificilmente acontece. O cara só é aposentado compulsoriamente quando ele já está, sabe? Quando ele já está quase morto, quando ele não tem mais condição de trabalhar mesmo, mas não é uma questão de punição. É porque o cara não tem mais condição de trabalhar. Diferentemente, vamos falar um caso aqui, diferentemente do seu Deltan Dallagnol, o que aconteceu? Não foi aposentado, mas o que aconteceu? Tiraram ele de cena, para quê? Blindar o cara não ser punido, que ele poderia, para mim, esse cara deveria ter sido mandado embora, para bem do serviço público, mas não, né? Então o negócio é lá em cima, não é aqui embaixo. Não somos nós, que a gente que opera o sistema. É para quem está lá em cima. E tem condição de fazer falcatrua. É isso. Vedação de redução de jornada de trabalho sem redução de remuneração. Hoje, como no caso agora da pandemia, nós estamos fazendo revezamento, uma semana sim, uma não. Mas nós fazemos relatório, que eu estou fazendo em casa, as atividades que se desenvolvem. Então nós estamos prestando conta daquilo que a gente faz, né? Então, e outra coisa, quem é que faz isso? O cara trabalha menos tempo, menos horas. É o próprio pessoal que o próprio governo contrata. Como é que eu posso dizer? Como funcionário que é contratado, que não é concursado. Essas pessoas, elas têm os privilégios, elas entram mais cedo, entram na hora que quer, sai na hora que quer. Então tem tudo isso. O servidor, ele tem lá, bate ponto, assina a folha, vai lá, tem que trabalhar. Então, isso, percebam que para isso não tem, minha gente. Não tem, não está tendo muito sentido essa reforma. Mas é que o pessoal quer. Quer para quê? Para bater mesmo no servidor. Essa é como é que eu posso dizer? Esta é o direcionamento que eles querem tomar. O servidor público, nós temos que acabar com essa categoria. Gente, é o maior erro que eles estão cometendo. O maior erro que eles estão cometendo. Banimento das parcelas indenizatórias sem
sem caracterização da despesa. Essa é uma questão mais administrativa. E vedação da incorporação de cargos ou comissão de confiança à remuneração permanente. Essa daí é o seguinte, existe uma lei hoje onde as pessoas que chegam a cargos de chefia, né, essas pessoas têm o direito, tem um percentual que isso agrega no seu salário. O pessoal também quer tirar isso. Percebe? Vocês percebem que o pessoal não quer... a pessoa que está lá, que trabalha lá há mais de 30 anos, as pessoas não querem mais que o servidor ele tenha um mínimo, né, de condição, como é que eu posso dizer, digna de sobrevivência, né? Então são coisas que eu lamento esse tipo de coisa, eu lamento, mas é isso que está posto. Então esse desgoverno que está aí está com esse propósito. Qual que é esse propósito? Vamos bater no servidor público, né? Na maioria do servidor público, que dá para se discutir, né? Como agora, o que eles querem fazer? Querem privatizar o INSS, eles querem privatizar, e também querem privatizar os Correios. Olhem os Correios. O pessoal que apoiou esse desgoverno, a maioria que apoiou, já sentiu na pele, sabe? E é uma situação onde você tem o seguinte, tenha consciência do que eu estou dizendo. O serviço dos Correios, mesmo eu tendo as minhas críticas que o pessoal apoiou, fez o que fez, mas é um serviço em nível nacional. Eu quero ver quem é que vai fazer o pagamento daquele pessoal lá no fundão do Brasil. Quem faz? É os Correios. São eles. Hoje em dia as pessoas estão aí querendo beneficiar algumas outras empresas que se utilizam do Correio. Eu fiquei pasmo quando eu fiquei sabendo que outras empresas que trabalham com entrega rápida, esse tipo de coisa, sabe o que fazem? Cobram da população, vão lá nos Correios, botam no Correio, postam no Correio, e quem faz a entrega é o Correio. Olha que absurdo. Então, minha gente, vamos ter consciência daquilo que está aí. Nós temos que ter um serviço público de qualidade. É isso que deveria se ter. Mas, infelizmente, o Deus mercado está aí. Infelizmente, as pessoas querem acabar. O senhor Paulo Guedes quer acabar com o serviço público. Por quê? Porque ele é um rentista, né, dono de banco. Ele não tem interesse no servidor público. Então, nós temos que rever isso, minha gente, com muita seriedade. E você, servidor público, que está na ativa hoje, pode ter certeza, está sendo penalizado e está sendo prejudicado também. Minha gente, é isso que eu tinha para falar. Canal André 4P, nas plataformas de YouTube e também fazendo as gravações para o podcast. Olha, muito obrigado, um grande abraço. Espero que todos tenham um final de feriado muito bom. E a gente volta em outro momento. Grande abraço, pessoal. Até mais.